Olá, hoje eu vou falar sobre Halo Jones. Essa edição aqui é da editora Mitos, ela publicou em 2015, mas a edição que eu tenho foi publicada em 2003 pela Pandora Books. Em 2003 a Pandora publicou essa aqui, depois em 2015 a Mitos republicou, num tamanho maior. Essa foi a primeira que eu li, na verdade, eu li numa biblioteca. E depois a Mitos republicou em 2025, nessa versão aqui. Só que olha só, em 2018, lá a gringa, ela coloriu a história, porque originalmente saiu na 2000 AD, em preto e branco. Então, em 2018 a 2000 AD, ela coloriu a história. Então a gente vê aqui que vai ter o nome de uma terceira pessoa, que é a Bárbara Nonsenso, que é a colorista. Em 2025, a Mitos, ela republicou a história com a mesma capa, tá vendo? Só que em PB. Vou deixar as duas capas pra gente dar uma olhada. Provavelmente a Mitos ela não conseguiu o licenciamento para publicar colorido, né? Porque acho que tem que pagar um valor a mais por causa da colorista, então é uma outro tipo de publicação. Ou talvez eles estivessem já com um contrato, então eles quiseram aproveitar para republicar enquanto tem o direito. Que talvez ela seja republicada, colorida por alguma outra editora, né? Nesse formato aqui. Em 2023 foi lançado um ônibus, que aí tem uns extras, né? Tem uma entrevista com a Gibson, tem o roteiro do Alan Moore e tal. E tem umas capas que lá da 2000 AD. Então essa edição aqui eu peguei scan, tá bem legal. E eu vou mostrar, né, as páginas coloridas pra gente ver como que é essa colorização. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Teatro All Cultura, e toda semana faço algum quadrinho. Quando da semana é Halo Jones. Como eu disse, a primeira vez que eu li, eu fui li nessa edição aqui. Essa edição da Mitos, ela fez um tamanho maior, como essa aqui. Essa aqui tem 19 por 26. Então, tá vendo o tamanho? Essa aqui tem 13 por 20. Essa publicação da Pandora, eu acho que ela tá bem ruinzinha, porque tem muitos detalhes aqui, fica um pouco comprometido com uma edição pequenininha, né? Então, essa da Mitos tá mais interessante. E eu li a primeira vez aqui, que eu peguei na biblioteca. Alguns anos depois, eu encontrei isso aqui numa biblioteca dessas comunitárias, sabe? Que você pode pegar livro, deixar livro. Eu fui deixar alguns livros, revistas lá. Tinha essa e mais alguns outros que eu peguei. E nessa edição aqui da Pandora, tem uma coisa bacana, porque antes de cada livro tem uma carta. Aqui a carta do Alan Moore, né? E o que ocorre? No livro 1 e 2 tem 10 capítulos, e no livro 3 tem 15 capítulos. Então ao todo são 35 capítulos. Ele queria entregar 10 capítulos apenas, só que os editores queriam mais, eles queriam 20 capítulos, então eles entraram no meio termo, né? Então aqui tem 15 capítulos por causa disso. E depois ele rompeu o contrato, né, com a editora porque ele queria os direitos da personagem, que não era possível. Aí no livro 2, tem uma coisa interessante, que nessa carta aqui, Alan Moore fala que os leitores, eles não gostavam muito do livro 1 porque tem muitos termos e neologismos futuristas. Essa história ocorre no século 50. Então ele põe no jeito meio coloquial, com termos da época ali, termos daquele local. Não tem um glossário, mas como são neologismos, a gente consegue até entender, né, o que significa e tal. E não só por causa disso também, mas o primeiro livro é meio arrastado porque não tem muita ação. Então os leitores também queriam um pouco mais de ação, porque a revista 2000 AD, que tinha o Juiz Dredd e tudo mais. Então o pessoal queria uma coisa com essa violência, com essa ação que tinha nos outros personagens. No livro 2 e 3 começa a ter um pouco mais de ação e as falas ficam mais naturais. O Alan Moore falou que não teria tanto problema, porque como ela saiu do local de origem dela, daquele que eu já vou falar a respeito, ela ia para uma nave espacial onde não tinha mais pessoas naquele local. Então era normal ela falar de um outro jeito, do jeito então mais próximo ao século 21, né, o século 20. Porque isso aqui foi feito na década de 80, né? Foi feito de 84 a 86. O livro que eu mais gosto é o primeiro. E geralmente as pessoas falam que gostam mais do livro 2 e 3, mas o livro 1 eu achei bem interessante porque tem essa coisa mais inovadora. Porque eles moram em uma espécie de um condomínio fechado, que é um círculo. Eles moram, em inglês chama Hoop, aqui eles traduzindo como aro. Na edição da Mitos eles traduzindo como aro também. E o aro, ou Hoop, é uma cidade construída em cima do Oceano Atlântico, onde seria Manhattan. Manhattan é uma ilha, né? E ela está afundando cada dia, né? Então no século 50 já não existe mais. E aí então tem interessante que tem algumas imagens, né, que mostra as comportas abrindo para o mar passar, mais por causa da pressão atmosférica e tudo mais. Então eles moram dentro dessa rosquinha. E isso é bem interessante com o nome da personagem, né? Halo, né, que seria halo ou auréola. Então é uma coisa meio sagrada. Jones é um nome bem comum. Então é algo tipo comum e sagrado, então é uma personagem comum e sagrada. Essa capa aqui, eu não gosto dessa capa que a Pandora Book fez. Essa aqui seria o desenho original.
Mas essa capa aqui parece meio da Hanna-Barbera, né? Tipo um bionicão, né? E na verdade é um cão biônico, né? E aqui é interessante porque nesse local, no Rúpio, ou no Aro, onde eles moram, tem 70% da população é feminina. E é uma cidade controlada por quem, né? Então todo mundo que mora ali, né, é meio pobre, miserável, tem que ir atrás de comida. E o que acontece? Tem a Hello e mais 3 amigas, então são 4 garotas. Uma das garotas toca numa banda, e aqui desses termos, né, desses neologismos, desses termos futuristas, eles falam assim, adota, em vários momentos fala adota tal, que ela é tipo uma dotarista, né? Dotarista porque é um instrumento musical, o dota, como fosse uma guitarrista, né? Mas em vez de guitarra é um dota. Então ela toca dota, e aí você vê que tem esses fulanos aqui, que aqui a Pandora traduziu como ritmados, a Mitos traduziu eles como batidas, os batidas, só que em inglês são os uníssonos. Seria uníssono, que é um grupo de pessoas que fez uma lobotomia, eles mesmos quiseram fazer um implante no cérebro e tal, porque como lá é um mundo muito difícil, né, um local muito difícil de se viver, eles preferem vir entorpecidos. Então o pessoal que quer vir entorpecido, eles ficam tudo tipo em uníssonos mesmo, né? Eles ficam com a mesma batida, colocam uma música no cérebro e ficam tocando insistentemente para meio que se alienar do mundo de fora. No da Pandora, eles chamam eles de zumbestas. Mas no da Mitos, eles traduziram para deprê-zumbis. E o que ocorre que eu achei bem interessante, assim, isso aqui é já no capítulo 1, né, que mostra a menina tocando e tal. Aí lá pro final do livro, no capítulo 8, essa garota aparece também zumbificada. Mostra ela aqui, aí a Hello fica surpresa, fala assim, poxa, né, por que você fez isso? Tá? Você, eu não aguento mais ficar nesse mundo, né, então... E aí ela fica lá, os pensamentos dela, escutando aquela música, ela vira um dos ritmados, né, um desses batidos. É uma amiga que se perdeu. Uma outra amiga que se perde, é a dona do cachorro, ela é assassinada nesse primeiro volume, nesse primeiro livro. No livro 2 a gente descobre quem que assassinou, e isso é bem interessante, que é um plot twist, eu não vou falar aqui para não dar spoiler, tem uma espécie de traição e tudo mais, e é inesperado quem que mata ela. Mas então ficam só 2 amigas, né? Ela sempre quer fugir daquele local, né? Porque ela não quer mais ficar naquele local de origem. Mas só tem vaga para uma pessoa, e a pessoa tem que saber falar a língua dos cetáceos, porque tem uns golfinhos, né? Cetáceo é a língua das baleias, né? E eles moram numa ilha flutuante, né? Então tem uma outra civilização ali que são esses cetáceos, e para você sair de lá você tem que falar cetaceano. E a Hello fala, a amiga dela não. Depois elas combinam se encontrar, e depois a gente vê no livro 2 que a amiga não quis sair daquele local de origem, ela não quis sair daquele local. Mas isso eu acho que eu achei mais interessante, né? Uma das amigas morre, outra das amigas vira desses zumbis, né, que faz essa lobotomia, e a outra amiga prefere continuar lá. E a Hello é a única que foge, que ela sai desse local. Então no livro 2 não tem mais aquela linguagem futurista, né, aqueles termos que a gente não conhece. Começa a história mostrando um ano de 6.700 e pouco. E a Hello morou em 4.900, né, no século 50. E o que ocorre? A Hello ela virou uma pessoa bem importante, tanto que estão dando aula sobre ela. Então eles estão tendo uma aula com projeções e tal, mostrando na época da vida da Hello, e ela foi uma pessoa importante. Ela acontece, mostra algumas batalhas que ela fez e tal, que a gente não vê isso na série, porque acaba no livro 3, então provavelmente o Alan Moore ele tinha pensado esses feitos que são mostrados nessa aula, muitos séculos depois. O Alan Moore queria fazer o último livro, o retorno dela para aquela cidade, lá pro Aro, e ela já velha, né? Seria toda uma história da vida dela. Então a gente não tem isso, que acaba no livro 3. No livro 2, então, a gente descobre quem matou a amiga dela e tal. Também tem uma outra coisa bem interessante, que tem um personagem que ninguém nota. Ele faz as coisas, as pessoas esquecem que ele tá ali e tudo mais, ele não tem uma identidade. E é interessante porque a Hello e uma outra amiga dela, eles notam essa pessoa, conversam com ele, só que logo esquecem. Depois, quando ele aparece de novo, eles notam, conversam com ele e tal. E ele tem uma parte interessante na história, que ele faz um ato heróico, que salva a Hello e tal, mas momentos depois ela esquece disso, né? Porque ele é uma pessoa esquecível, né? Então isso aqui é uma metáfora tão interessante, né? Dessas coisas anônimos, né? O que você faz, você não é notado nesse mundo, né? Então eu achei isso aqui bacana. Aí no livro 3 tem uma coisa bem interessante também. Ela começa a ir para a parte militar. Porque essas pessoas que não se encaixam, né? O sistema vai transformando elas em soldados, né? E aí é o que a Hello se torna, uma soldada. Então ela começa a lutar numa guerra. E a guerra tem uma coisa interessante, que eles entram numa espécie de túnel, que aqui é chamado de prensa. E quando eles estão nessa prensa, nesse túnel, as horas que passam lá são dias ou meses no mundo real. Então eles entram nesse local para guerrear, então eles ficam lá um dia lutando. Quando eles voltam para a base,
Se passaram meses. E a Hello fala assim, poxa, né? Eu quando entrei nesse lugar tinha 29 anos, hoje eu tenho 30, assim, e eu não presenciei meu aniversário, porque eu fiquei 6 meses aqui e eu achei que tinha ficado, tipo, algumas horas. E depois ela pede o 31º aniversário dela. E não é falado assim, mas é interessante porque é tipo uma literal perda de tempo, né? Então a guerra é uma perda de tempo. Então tem umas críticas, assim, sabe, do que acontece na história que são interessantes. A gente então vê aqui essas imagens, né? Que foram coloridas pela Bárbara, que eu acho que são bem interessantes mesmo. Então eu não sei qual editora que vai republicar a Hello Jones colorida aqui no Brasil. Por enquanto temos esta, que eu acho que é a pior das edições, porque ela é mais pequenininha e tal. Aí temos essa aqui. Temos essa outra que foi publicada em 2025, eu não sei se ela tem um extra, essa aqui eu não conheço. E temos essa versão, né, que seria a última publicada em 2023 lá na gringa, que seria meio ônibus. Ele tem alguns extras, que tem algumas capas, né? E tem também uma entrevista com Ian Gibson, tem uma entrevista, tem os roteiros originais do Alan Moore. Então provavelmente alguma editora vai trazer para cá. Não sei se a Mix vai perder o licenciamento, ou se ela vai tentar licenciar para fazer uma nova edição da Hello Jones colorida. Você já leu Hello Jones? O que você acha da Hello Jones? Tem umas coisas tão bacanas aqui. Essa coisa dos cetáceos é interessante, né? Porque o mundo tá ali, essa base onde eles moram, nesse aro, nessa cidade construída, é em cima da água. Então a nova civilização dos cetáceos, desses golfinhos, né? E é interessante porque na década de 80, que foi escrito isso, e na década de 80 começou a surgir uma pesquisa sobre os golfinhos serem muito inteligentes e tal. Então eu acho que o Alan Moore deve ter surfado nessa onda. E o que eu achei curioso foi que tem muita ligação, não que seja semelhante, mas é que o Lobo, né, esse personagem da DC, ele também gosta de golfinhos, né? E o Alan Grant, que criou o Lobo, também é da 2000 AD, né? Então tem essa coisa. E o Lobo também tem uma coisa, que ele implantou no cérebro dele uma música eterna, dando looping de death metal, né? Pra ele ficar com um som no cérebro, né? E ter essa ver com esses uníssonos aqui, esses ritmados, que aqui é diferente porque esses fulanos é de uma alienação social, né? Então tem uma outra crítica aqui, e eles se tornam zumbis porque eles se entorpecem do mundo, porque não aguentam esse mundo que eles estão, né? O que vocês acharam disso? Vocês conheciam Hello Jones? Eu acho esse nome bem interessante, Hello, porque tem essa coisa, tanto que eles moram num local que é uma rosquinha, né? Que é uma auréola. O nome dela é auréola, né? Que é sagrado, Jones, que é uma coisa mais comum. Então acho que são um monte de metáforas que o Alan Moore foi colocando que eu achei bacanas, assim. É uma edição bacana, não essa, né? Que eu acho que essa aqui, como eu disse, é meio ruimzinha. Mas essa edição da Mix eu conheço, ela é interessante. E talvez tenha essa edição colorida. Então caso você queira comprar essa edição, você aqui acha que só vai achar em sebo, essa edição aqui, vou deixar um link na descrição caso você queira comprar. Pela Amazon, compre o nosso link, ajuda o canal. Sugiro mesmo você esperar um pouco para ver se não chega a edição colorida, né? Que acho que se você for comprar essa aqui, daqui a uns meses ou daqui no próximo ano vai ter essa edição colorida. Então você vai querer comprar outra e tal. Então acho que espera um pouquinho. Tenta encontrar essa aqui no sebo, ou até mesmo esta. Mas caso você queira comprar pela Amazon, compre o nosso link, ajuda o canal. Eu vou fazer agora um jabá também. Esse aqui é meu livro. Ele custa só R$2, é um e-book. Que teve um concurso da Amazon que eu participei. Mas se você tem o KU, né, que é o Kindle Unlimited, o pessoal gosta de chamar de KU, que é o KU, ele é gratuito. Então ele é gratuito pelo Kindle Unlimited, ou R$2 apenas. É um romance jovem adulto, 2 garotos que vão pra praia e tal. E lá tem umas aventuras com eles. E é algo que eu acho bem bacana, caso você queira ler. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário, o seu joinha, sua inscrição. Se quiser comprar esse livro ou qualquer coisa pela Amazon, eu vou deixar os links aqui abaixo. Grande abraço e até